E aí, pessoal do quinto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula de matemática, hoje com a participação do pastor Fabrício. Tudo bom, profeta? Graças a Deus. Olá, pessoal do quinto ano. Bom estar com vocês aí, queridos. Animados e felizes com a sua participação, pastor, porque hoje, quinto ano, nós vamos falar de um assunto novo para nós. E vocês vão ver a perfeição de Deus em tudo que nós fazemos. Lembra, prof, sempre diz assim, matemática está na nossa vida desde o princípio. Deus fez o mundo em 7 dias. Então a matemática, ela faz parte do nosso cotidiano. Mas tem algo na matemática que o pastor vai contar pra gente hoje, que é maravilhoso. Só Deus poderia ter feito. Quer ver? Pastor, conta pra nós sobre a incrível matemática na natureza. Conta pra nós como que Deus fez tudo tão harmonicamente perfeito. Tudo bem. Queridos, quando a gente fala da criação, quando a gente pensa na origem do nosso planeta, na origem da nossa vida, nós devemos lembrar que Deus criou todas as coisas perfeitas. Eu queria ler para vocês um texto que foi escrito pelo homem mais sábio que já viveu, Salomão. Em Eclesiastes, no capítulo 3, verso 11, ele escreveu assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Quando Deus planejou o nosso planeta, quando Ele planejou a nossa vida, Ele tinha em mente dar para nós todas as coisas boas e que nos trazem alegria. Por isso Ele fez a natureza tão bela, com tanta diversidade. Há muitas formas diferentes, há muitas cores diferentes. E tudo que Deus fez, Ele fez com simetria. Quando a gente observa o rosto de uma pessoa, o formato das flores, a forma dos animais, a gente vê que em tudo Deus usou a matemática. Em tudo, né? Na verdade, existe uma proporção, né, prof? Chamada proporção de ouro, a proporção áurea, que Deus usou para construir a natureza. O que é essa proporção? Que é a proporção áurea, aí ele diz assim que é o chamado, ele também é conhecido como número de Deus, o número da perfeição, da harmonia. Né? Esse número de ouro, porque ele é encontrado como? Por exemplo, quando você abre os seus braços, né? Aí você vai calcular o comprimento da abertura dos seus braços com a sua altura. E quando você fizer essa proporção, essa divisão, você vai encontrar um número que ele é um número irracional, um número infinitamente, né? Mas ele foi aproximado para 1,618. Essa é a proporção áurea. Então, quando nós olhamos no cálculo das folhas, das flores, nós vemos nas grandes construções que os arquitetos usaram, encontra-se essa proporção. Quando diz que a pessoa tem um rosto perfeito, então existe essa proporção, sabe? Então, assim, é um número considerado um número chamado número de Deus. E a matemática, ela registra essa perfeição de Deus com números, com algarismos. É para isso que a matemática existe, para registrar a perfeição que Deus criou. E o homem, pastor, o mais interessante, o mais bonito de tudo, é que Deus, em tudo que nós olharmos, na natureza, na nossa vida, em tudo, tem a perfeição de Deus, tem esse número, tem essa proporção áurea. A matemática, então, nos ajuda a registrar e entender aquilo que Deus colocou na sua criação, é isso? Isso. Deus criou. Aí o homem, ele só teve que aprender a utilizar esse número que ele é representado por uma letra grega chamada φ. Né? Então o homem só teve que aprender a utilizar um número que só Deus poderia criar. O homem não poderia criá-lo. Legal. Então nós descobrimos esse número. E a gente descobriu através da observação. Quando nós olhamos, por exemplo, para o desenvolvimento das folhas. Vocês já perceberam como que elas nascem? Procure na sua casa ou na sua vizinhança uma árvore que esteja dando as primeiras flores. Ou um arbusto como esse que esteja florindo. Você vai perceber que existe uma forma como essa folha vai crescendo. Ela vai se desenrolando. Quando a gente planta o feijãozinho, ele nasce com um formato semelhante ao espiral. Esse espiral é o que é descrito por esse número, por essa proporção. É aquela forma do caracol, né, prof? Isso, porque como que eles descobriram? Porque tem o chamado retângulo áureo também, que a partir desse retângulo, né, ele tem um retângulo de 1 centímetro, um quadradinho de 1 centímetro, mais um quadradinho de 1 centímetro, daí já encontra um retângulo com uma medida de 2 de lado, 2 de altura por 2
de comprimento. Aí ele vai fazendo, porque a soma, pastor, dos anteriores, das medidas anteriores dá a medida seguinte. Né? Então aqui nessa, a gente pode observar aqui nas formas pentagonais, né? Tem várias flores que tem essa forma pentagonal, a estrela do mar, carambola, quando a gente corta a carambola, sim, ali tem um número, a sementinha, né, da carambola, o formato dela, né? Ali de uma estrela também, no caracol, como você colocou, nas conchas, nos frutos, no pinhão, né? Que é o que vai dar. O pinhão que a gente come quando a gente já tem uma pinha. Sim, que vem para o carne. É perfeitamente como que deu aquele encaixe. Sim. As pessoas, o ser humano não conseguiria fazer. Quando a gente olha, são aquelas formas bonitas, né? Que nem num girassol. Isso. A gente percebe que existe ali um padrão, existe um desenho. No favo das abelhas, né? Ela tem uma forma hexagonal também. Nos cristais de neve. Então, tudo existe. Como que a gente chega nesse número φ na proporção áurea? Pegando o comprimento maior e dividindo pelo comprimento menor. E nós encontraremos esse número da perfeição. E esse número que é expresso nessa forma, né? É. Se a gente prestar atenção, ela existe no rosto das pessoas. No rosto das pessoas. Se você começar a circular dos seus olhos a uma distância para chegar até a boca, isso. E quanto mais próximo dessa perfeição a gente diz, mais bonito é o rosto de alguém. No caso do pessoal do quinto todo mundo tem essa proporção que sobra. Porque vocês são muito bonitões. Isso muito bonitonas, né? E assim, pastor, foi através também, né, desse número, dessa descoberta do número áureo, que tem as grandes construções, que se eles vão poder ver nas aulas posteriores, que tem lá no Taj Mahal, né, na construção, que mais que tem lá das pirâmides, na Mona Lisa, isso. Então, existe esse número, ele está nessas questões arquitetônicas. Os arquitetos, então, descobriram que a matemática ensinava e colocaram na construção, nas obras de arte. Isso. A gente vai estar na próxima aula também, eles vão estar vendo sobre isso. A aplicação desse triângulo de ouro, do número da razão áurea, trabalhando na nossa arquitetura, no nosso dia a dia. Que legal. A gente começou falando da Bíblia e da criação. E agora eu gostaria de relembrá-los de que tudo na criação tem a sua ordem. Deus tem um plano para todas as coisas. Quando a gente pensa na própria estrutura da semana da criação, quando Deus primeiro organizou o ambiente, Ele vai iluminar a terra, vai separar a atmosfera das águas, o continente das águas. Deus faz isso com muita dedicação, muito esmero, com perfeição. Quando Deus vai colocar na terra as criaturas, né? No quarto dia, revelando as estrelas, colocando a relva sobre a terra. No quinto dia, com os animais das águas e do ar. No sexto dia, os animais da terra. Tudo Deus fez utilizando essa proporção. Deus fez utilizando simetria. Deus fez para ser belo. E é por isso que nós, ao olharmos para a natureza, enxergamos as digitais de um Criador. Um Deus que nos ama, um Deus que nos fez, um Deus que está aqui com a gente também. Que fez tudo perfeitamente, matematicamente perfeito. Né, pastor? Exato. Então, assim, como é bom nós vermos que nós estamos tendo a oportunidade de, na matemática, ver a mão de Deus. Exato. A prof mencionou a Mona Lisa, né, aquele quadro famoso, aquela moça sorrindo. Ele é um quadro de Da Vinci, né? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele coloca uma frase muito interessante. A matemática é a linguagem que Deus usou para criar o universo. Então, na matemática, a gente vai descobrir coisas fantásticas, coisas incríveis, que nos ajudam a conhecer mais esse Deus. Às vezes, né, professor, a gente fala assim, quem inventou essa matemática? Eu digo sempre assim, que matemática, a gente só gosta dela quando você aprende. Aí, quando você começa a ver na essência, desde a essência da criação, a perfeição, como Deus nos criou, nos fez, utilizando essa proporção, não tem como você não amar a matemática. Né? Porque em tudo que nós olharmos na natureza, em tudo, e em nós mesmos, existe o número de Deus, existe a razão áurea, a perfeição. Né? Muito bem. E assim, gente, nós fizemos aqui a introdução para que vocês possam entender um pouquinho sobre a razão áurea, sobre Deus na nossa vida. Eu agradeço, pastor, a sua participação. Eu que agradeço. Muito bom estar com vocês, amigos. Obrigado, queridos, e até o nosso próximo encontro, onde nós continuaremos falando do número de ouro.
Legal. Tchau, pessoal.